notícia do mês vai tratar sobre bullying, com a psicóloga do CRP, Simone Vieira de Souza. Simone, bullying é um tema muito recorrente nas escolas, atinge todo mundo na infância e na adolescência. O primeiro passo, como identificar o que é? Passou de uma brincadeira meio abusiva para o bullying. Então, primeiro eu quero dizer da importância de a gente tratar, né, nesse número de atividades que vocês estão se debruçando sobre esse tema, né, dado a urgência, a importância e isso que você recorda, né, de que é um tema cada vez mais recorrente, né. Então, dito isso, também quero e penso que é necessário falar um pouco de que lugar que a gente vai tratar, né? Qual é a lente que a gente escolhe olhar quando a gente olha para esse fenômeno. Então, penso que enquanto conselheira e a partir dos materiais que são produzidos, né, pelo conselho, eu trago aqui o documento de referências técnicas de atuação do psicólogo na educação básica, e aí que tem todo o material que é subsidiado a partir de uma psicologia escolar e educacional dentro de um posicionamento crítico. O que significa isso? Significa que quando a gente vai pensar o bullying, a gente vai pensar ele, né, dentro de um contexto maior, né, que é de uma sociedade que dialoga, né, diretamente com uma sociedade que também tem aí crescendo, né, vem numa crescente de práticas de agressividade, de violência, de produção de situações de humilhação em relação a tudo que é diferente, né? Ou seja, qualquer pessoa que se localiza fora de um desvio, né, da curva, ele é rapidamente etiquetado como alguém que tem um problema e o meu comportamento, né, o comportamento da sociedade de modo geral, tem sido de intolerância e de práticas que produzem sofrimento nessa pessoa. Certo. E como instruir, como conversar com a criança, né? Aí isso passa pelos pais, pelos educadores, pelos instrutores na escola, não só os professores em sala de aula, mas um inspetor de sala de aula, um outro apoio fora, os profissionais de dentro da escola que percebem alguma ação. Como identificar isso e como abordar? Eu acho que é o mais delicado, é abordar isso com a criança, fazer ela se abrir, fazer ela falar, fazer ela dizer, ó, estou me sentindo violentada. Ela não vai saber falar com essas palavras, né? Mas como é essa instrução para que todos, para que se crie uma rede de apoio para essa vítima do bullying, né? Então, acho que é bem importante, assim, de novo, a gente olhar, né, para a escola enquanto um equipamento que não está descolado dessa sociedade e que reproduz, portanto, no interior dessa escola, todas as contradições que estão colocadas fora dela, né? Então, se a gente tem visto, né, nos noticiários, nas várias mídias, né, o avanço de uma sociedade que cada vez mais tem produzido sofrimento ao outro, e esse outro tem tido aí, né, sempre alguns marcadores, né, como a questão étnica, a classe social, né, a questão também de gênero, quer dizer, se eu identifico que uma pessoa que é homem e deveria ter comportamentos de sexo masculino e eu localizo comportamentos, né, que são lidos como comportamentos tipicamente femininos, ele também tem sido alvo, né, de produção de sofrimento e de agressões físicas importantes. Então, se tudo isso está acontecendo lá fora, quando a gente entra para a escola, a gente tem observado isso também. Agora, quando você me pergunta, né, que sinais que a gente poderia estar atento em relação a quando o meu filho, né, quando as crianças chegam em casa ou mesmo dentro da escola e estão de alguma forma sendo vítimas, né, de alguma situação de sofrimento, de agressão, seja física, psicológica, enfim, todo comportamento da criança, né, na sua condição de estudante, quando chega em casa ou mesmo para a professora e começa a expressar o seu desejo de não querer mais ir para a escola ou um nível de agressividade maior do que comumente apresentava, ou diferente disso, um embotamento importante, uma tristeza recorrente, enfim, e uma recusa de estar nesse lugar, isso são elementos para a gente
chegar mais perto, né, dessa criança e conversar, enfim, entender um pouco em nome do que esse sintoma, entre aspas, tem aparecido. Né? Normalmente é uma reação, inclusive assim, que está bem saudável do ponto de vista, né, de uma defesa, porque seria um pouco saudável você estar sendo submetido a situações recorrentes de sofrimento, de humilhação, e você querer voltar para um ambiente que tem alguém produzindo sofrimento em você. Então, não querer ir para esse espaço está em nome de uma defesa e da sua proteção, né? Agora cabe então a família, os cuidadores responsáveis e a escola também estar atento a isso. E uma coisa que a gente pensa bastante em relação à forma como a psicologia, né, poderia trabalhar e conversar com os trabalhadores da educação, com a família, com os estudantes, é de não localizar somente o trabalho, né, no agressor, né, porque fica aí uma perspectiva... Só apenas reativa da coisa, né? Exatamente. Era isso que eu ia te perguntar. Então, eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Como o psicólogo ele deve atuar, trabalhar nesse sentido para criar esse ambiente livre de bullying dentro da escola. Eu sei que é uma meta inalcançável, mas existe um trabalho, devem existir práticas que... Sim, então, eu comecei a conversar, né, a nossa conversa, tentando trazer um pouco a referência do documento de referências técnicas, que define aí um conjunto de possibilidades de atuação do psicólogo na educação básica, a partir dessa perspectiva mais crítica. Então, quando a gente vai pensar isso, nós vamos pensar necessariamente no diálogo com todos os atores que estão envolvidos dentro do equipamento escolar, né? Assim, trabalhadores da educação, os professores, os supervisores, orientação, professores, os pais, os estudantes, e no sentido de criar uma estratégia de trabalho que também seja de construção coletiva a partir das demandas que são localizadas. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando a gente busca esse material como elemento para a gente pensar nossa prática, nós não vamos pensar com a produção de um trabalho que serve para todas as escolas, porque cada escola tem uma realidade que é Cada específica. escola, cada região, cada bairro, cada cidade. Exatamente. Mas ele vai nos dar algumas pistas do como a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso a partir de algumas defesas que são importantes. Uma delas, bom, a gente entende que a gente combate todas as práticas de violência com políticas públicas de qualidade para todas e para todos. Enquanto estivermos aí pensando em escolas que são bastante desiguais do ponto de vista da sua localização, do território onde ela está, ou seja, uma escola, mesmo sendo pública e estando na periferia, ela tem algumas especificidades e às vezes ela é menos cuidada do que uma escola que também é pública, mas que está num bairro mais central, né? Então a gente tem que pensar isso em defesa de que tem que ser, né, necessariamente boa para todos e para todas. Junto com essa perspectiva, tem também condições de trabalho de um professor que não devem estar precarizadas, né? Quando eu falo isso, eu estou pensando, por exemplo, no número de alunos por metro quadrado numa sala. Isso também tem sido um disparador, né, de situações de sofrimento para o professor e para o próprio contexto da sala de aula. Então, estou tentando pensar aqui tantas variáveis que se colocam aí para a gente pensar em situações que são gatilhos, né, de situações de agressividade, de produção de violência na escola. Quer dizer, também é violento você colocar um professor numa condição de trabalho que hoje precariza a sua situação, né, de vida, enfim, e de atuação profissional. E que, como desdobramento, isso tem outras tantas pautas que se colocam aí, né? Bom, em síntese, quando a gente vai pensar essas situações, né, a partir dessa perspectiva, nós vamos pensar num lugar que não é da psicologia enquanto uma especialidade que tem a resposta ou a detentora, né, do conhecimento necessário, porque a gente entende que o profissional da escola, junto com a gestão e os pais, junto com os estudantes, precisam sentar. Como se falou, uma construção coletiva. Exatamente, de participação e de produção coletiva a partir das necessidades que são prementes em cada realidade, né? Certo. E agora vamos falar daquilo que é fundamental. Eu queria que você destacasse a importância de recomendar
profissionais capacitados para pais, educadores, donos de escola, até dentro do serviço público, como é que fica isso? Dos profissionais serem registrados no CRP e terem esse cadastro. Então, eu acho que como em todas as profissões, né, existe o conselho, né, de cada profissão, no qual você deve estar devidamente credenciado, enfim, né, com a sua inscrição em dia e inclusive é o local onde você tem a certificação de que você não está correndo nenhum processo ético, né, contra a sua conduta, que você não está cassado, enfim. Que é como se fosse um selo de certificação, né? Claro. Ou seja, quando você compra um serviço, né? E você tem aí um leque de possibilidades, você tem um órgão que pode garantir, certificar que aquele profissional que está dizendo, né? Que é habilitado para exercer aquela função, ele realmente está inscrito no conselho da sua categoria. Você não vai se submeter, né, a um procedimento, sei lá, cirúrgico, se você não tem referências, né, relacionadas àquele médico no qual você vai se submeter a um procedimento cirúrgico. Além, né, você normalmente tem indicações de outras pessoas também, né? E o serviço do psicólogo, da psicóloga não é diferente disso. Então a gente sempre indica que você busque, né, orientação em relação ao órgão, né, de inscrição do profissional, da profissional, para que você tenha essa tranquilidade, né, de estar, enfim, fazendo uso de um serviço que não está violando, né, nenhum tipo de direito que você tem. Até porque dentro dessa área da escola, do ambiente escolar, existem muitos profissionais que não têm as capacidades que talvez o psicólogo não tenha a qualificação, não digo capacidade, não tem a qualificação que o psicólogo tenha justamente para tentar identificar certos diagnósticos dentro da escola. Por exemplo, a gente estava falando sobre que existem, por exemplo, um psicopedagogo, ele é diferente de um psicólogo. Eu queria que você explicasse um pouquinho as diferenças sobre isso. Então, uma coisa legal de a gente pensar, né, assim, quando nós estamos falando na atuação do psicólogo dentro do contexto escolar, você vai ver que existem várias áreas que juntam algumas áreas de formação, né? Temos aí o psicopedagogo, a psicopedagoga, temos o orientador educacional, o supervisor educacional, o próprio professor, a professora, Exato. enfim. Todos eles, por estarem atuando dentro de um contexto escolar, vão ter possibilidades de pensar esse fenômeno. O tema, né, da nossa conversa hoje é a questão do bullying. Então, eu, enquanto professora, eu tenho que ter a capacidade, né, inclusive devo, né, como professora, ter elementos e ter estudos que possam me qualificar para quando eu estiver diante de uma situação específica, eu saber identificar e inclusive pensar em um pedido para minha escola, para que a gente possa trabalhar na direção de uma prática preventiva, por exemplo, né? O que eu quero dizer com isso é que, por estarmos atuando no contexto da escola, nós vamos ter muitos pontos de encontro, mas cada um de nós, a partir da nossa área de formação, vai ter um alcance de intervenção em relação a isso. E aí eu volto de novo a chamar a atenção para essa questão, né, que eu tenho chamado de pensar uma psicologia escolar dentro de uma perspectiva crítica. Quando eu digo isso, eu digo que eu cada vez mais, então, vou, ao assumir esse lugar de fala e com esses autores, né, que eu penso a psicologia escolar educacional, eu vou pensar numa mesa composta por muitos profissionais que estão hoje dentro, né, da escola comigo. Psicopedagoga, orientadora educacional. E quando a gente pensa essa equipe mais robusta, a gente sempre está pensando, inclusive, numa escola que é do âmbito privado, porque Isso, quando a gente vai para a escola pública, não. né, o mínimo a gente não está conseguindo garantir, inclusive, né? Mas, enfim, é um sonho, né? É um projeto, é uma utopia. Existe uma luta, né, dos conselhos para ser obrigatório uma psicóloga dentro das escolas. Então, ótimo você lembrar disso, Camila, né? Já é uma luta bem antiga, que a gente tem aí um projeto de lei que está em processo de tramitação e que dispõe disso, da contratação, da obrigatoriedade, né, de se contratar psicólogas e assistentes sociais para atuarem na educação básica, né? Que seria fundamental para isso aqui, para o bullying que a gente fala. Isso.
que seria fundamental para todas as práticas, porque o que você vê? Quando você entra na escola, você vê uma escola que está agonizando, junto com o seu quadro de funcionários, de trabalhadores, junto com seus estudantes, né? Uma escola que parece que não consegue, enfim, dar uma resposta, né, que seja de que, olha só, estamos produzindo uma prática de educação que é includente, né, aliás, que produz uma prática de educação inclusiva, né, e que não é essa que a gente está vendo diariamente, né, onde o professor está adoecendo, os estudantes estão em processo de adoecimento, as famílias estão desacreditadas, né, é um círculo vicioso, né, e que é então uma escola que está em agonia, porque talvez, né, há um olhar para a educação de modo geral hoje no Brasil que não é prioridade. Talvez não ter um projeto de educação público de qualidade para todas e para todos não é um projeto de nação. Muito bem. Mais algum conselho que você queira dar aos nossos ouvintes? Alguma recomendação sobre o tema? Então, eu não seria necessariamente um conselho, mas talvez eu gostaria, né, de compartilhar aqui uma aflição que eu tenho quando a gente pensa, né, esse nível de violência que tem sido bastante grande, né, enfim, que a gente vem acompanhando. Tenho me preocupado bastante quando isso é colado com uma onda de discursos, né, de narrativas que vão na direção da produção do ódio, né, do discurso realmente da intolerância de tudo que é diferente de mim, por estar diferente de mim, então não tem valor, legitimado, né, por algumas figuras que são públicas e que deveriam ser uma referência importante na contramão desse discurso e que na verdade vem legitimando isso. Então, se pessoas que são referências e que são figuras públicas que deveriam, em alguma medida, fazer a contra-referência, dizem que tudo bem ser preconceituoso, de que realmente É só uma opinião. É só uma opinião, isso. Isso me preocupa muito, porque daí parece que a gente está abrindo a porta para justificar a barbárie, né? Então, Agora tem uma pergunta que eu não sei se eu nem incluí aqui, mas é assim, por exemplo, antigamente os pais, muitos pais inclusive fazem isso. Eu também sofria bullying na escola, isso era natural. E aí naturaliza o bullying, e sendo que não é uma coisa natural. Eu também sofri bullying, depois passa, cresce, sim. E aí você engole e fica quieto. Então tem muito essa cultura. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa naturalização do bullying, porque isso é coisa de criança. Sim. E na verdade nunca é coisa de criança. Nunca né? Então a gente costuma brincar quando nós estamos na escola, brincar, né, entre aspas, que assim, quando uma brincadeira, né, porque às vezes quando você vai conversar com as crianças, quando elas estão no exercício de uma prática que produziu violência e choro no amiguinho, e a gente vai problematizar com ela, não na direção de punir, nem de identificar, mas de refletir, né, para que ela possa pensar sobre o que aconteceu, ela às vezes traz isso como resposta, mas eu estava brincando, era uma brincadeira, né? E a gente sempre tenta pensar de que quando uma brincadeira está fazendo só você rir e o outro, né, não está rindo, isso deixou de ser brincadeira. Então a brincadeira só é brincadeira quando todos estão se divertindo com aquela brincadeira. Quando tem um grupo que se diverte às custas ou do gordinho, né, ou do estudante que é negro, ou do indígena, isso nunca vai ser uma brincadeira. Você está gerando, né, o sofrimento em alguém que algumas vezes, inclusive, passa a ter como resposta não voltar para esse lugar que não me acolheu, que não me abrigou, né, mas que produziu um sofrimento em mim. Então, quando os pais falam isso, de que na minha época isso não era brincadeira, isso era brincadeira, né, e a gente tem escutado também com uma certa frequência de que tudo agora, a gente vive num contexto do politicamente correto, né, e que tudo vira mimimi. Né? Isso, exatamente. Então, o que a gente tem problematizado é um pouco isso, né, de que lá também existia uma prática que produzia esse sofrimento. Que agora, nesse momento, a gente tem possibilidades mais concretas de olhar para isso e de cuidar disso como algo que realmente nós precisamos olhar. De avançar sobre isso, né? De fazer a superação, né? Assim, e aí,
infelizmente, o que eu tenho visto em relação a isso e que a gente tem acompanhado, né, que chega a um caso extremo de pessoas que entram e que acabam fazendo uso de armas de fogo, né, para de alguma forma se vingar de um sofrimento que foi Exato. vivido, é de que a gente tem sofisticado aí um nível de violência que a gente produz em relação ao outro, a ponto de tirarmos a própria vida, né? Então, assim, o quanto talvez deixamos de olhar escola, família, a sociedade de modo geral, porque isso não diz respeito ao estudante que tirou a vida do outro para poder vingar o sofrimento que sentiu, mas de uma sociedade que tem virado as costas para os níveis de violência que tem saído do controle. E que naturaliza esse tipo de violência, E que né? temos Porque naturalizado. eu acho que o atirador chegou nesse ponto porque ele acha que é normal fazer isso. Ele tá num ambiente de naturalidade. Sim, e que eu acho que é um assunto para uma outra conversa quando Sim. a gente vai pensar na liberação do porte de arma, na flexibilização, Exato. né? Que vai liberar então a arma para as pessoas. Obrigada, Simone, pelas respostas, sempre muito esclarecedor. Assim terminamos mais um Psicologia é Profissão, uma iniciativa do CRP para debater temas interessantes da psicologia. Nós agora ouvimos a psicóloga e conselheira do CRP, Simone Vieira de Souza. Até a próxima!